Hello, 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 mais um Atibaia Pode Mais no ar, com um convidado mais que especial. A temporada 2025 está incrível e o nosso tema, o nosso assunto é para você idoso, terceira idade. Estou aqui com o Dr. Fernando Cabral. Seja muito bem-vindo, doutor. O senhor foi 35 anos de medicina. Em determinado momento da sua vida, você falou assim: agora eu vou focar em qualidade de vida e saúde para o idoso. Conta pra gente, seja muito bem-vindo, é uma honra ter o senhor aqui. Fica no Instagram, segue o Instagram, se inscreve no canal e compartilha, porque todo mundo tem um idoso na família e para você que é cinquentão que nem eu, a gente vai aprender muito. O doutor tá dando uma aula pra gente aqui de saúde emocional, física. A gente vai aprender muito com ele. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu tô assim lisonjeado em ter o senhor aqui no Atibaia Pode Mais. Obrigado, Cris. É um prazer estar aqui com todos. Obrigado. Eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho da sua formação, doutor. 35 anos de medicina. Em que momento houve a virada de chave que você falou assim: agora o meu foco vai ser idosos? Isso. Então, eu tenho uma formação clínica na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, na década de 1980, não é? Então, eu sempre fui para a área clínica e depois de uns 5 anos de formado, eu vi que havia uma necessidade nesse campo dos mais idosos, que eram poucos médicos naquela época que aceitavam cuidar desse tipo de paciente, e aí eu resolvi estudar mais, pesquisar, trabalhar, fazer cursos. Inclusive, entrei para a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia para me ajudar a achar o material e os congressos que eu precisava, e assim eu comecei a praticar. Mas até hoje eu faço tanto a clínica médica geral como a parte do foco na terceira idade. Que importante. Então, o senhor atende todas as idades, mas tem um cuidado especial pra gente que tem... Eu falei pra ele que eu vou com o Alexandre, viu, gente? Porque a gente faz um pré aqui, a gente discute um pouquinho como vai ser o podcast, e ele me passou uma informação tão rica, assim, da forma que ele lida e o quanto é importante pra gente o cuidado começar antes, né? Isso. O senhor me passou um número aqui que eu fiquei apavorada e eu já vou começar a entrevista com ele. Organização Mundial de Saúde tem um termo lá que ele fala que tem que ter um geriatra para cada 1.000 idosos. Isso. Nós vamos falar de Brasil. Nós temos um geriatra para 24.000 idosos. Isso. Essa demanda de médicos se formando para cuidar de pacientes terceira idade está escassa? Então, como o Brasil agora é um país que está envelhecendo, né? Já foi a época que nós éramos um país do futuro, né? Esse futuro já chegou. Verdade. Tá certo? Inclusive a pirâmide populacional do IBGE já mudou. E essa quantidade de idosos, que no Brasil a partir de 60 anos, né? Só vem aumentando. E mesmo que esteja havendo um aumento de geriatras no país, nunca vai chegar a suprir o ideal que a Organização Mundial de Saúde preconiza, porque nós estamos 24 vezes abaixo do que deveria ser. É infindável chegar nessa meta. Isso. Pelo menos as próximas décadas, imagino eu. Sim, para você ter uma ideia, no site da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, diz que os geriatras no Brasil corresponde a 0,7% de todos os médicos especialistas que nós temos. Nem 1% dos especialistas são geriatras. Gente, é muito importante você assistir esse podcast do começo ao fim, porque vão ser muitos assuntos abordados aqui e todo mundo tem um idoso em casa, né? A maioria das famílias tem um idoso em casa. Doutor, eu queria de cara que o senhor falasse assim, o quanto é importante o idoso ter um acompanhamento com o mesmo médico. O que eu tenho visto nos hospitais, e eu quero que você fale um pouquinho de como é a sua rotina do dia a dia. Às vezes você acompanha um paciente, meses, anos de tratamento, você já tem um histórico do envelhecimento daquela pessoa, como que está a parte clínica dela.
De repente a família pega e muda ou de plano de saúde, ou vai para um outro médico, ou passa por um PS, um médico residente, ele muda todo esse protocolo de atendimento. E como isso pode ser, eu imagino que isso deve ser muito negativo, isso deve ser muito prejudicial para esse idoso. Eu queria já começar abordando isso. É importante o familiar e o idoso ter consciência que ele tem que ter um vínculo com um médico para ter todo esse acompanhamento? Isso seria realmente o ideal, porque independente da especialidade médica ou do tipo de trabalho que o médico faça, a relação médico-paciente sempre é importantíssima para haver uma relação de confiança, de afeto e até de carinho. E com os idosos não é diferente. E com os idosos é muito mais importante. Por quê? Porque à medida que ele vai envelhecendo, ele vai perdendo certas capacidades de julgamento, de entendimento. E se ele já tem confiança nesse médico dele, o ideal é que ele envelheça com esse médico. Inclusive, existem alguns quadros interessantes que o idoso acaba demenciando e ele respeita aquilo que aquele médico de anos de quando ele não era demente fala, realmente ele acata. A informação ficou lá atrás. Ficou. Aquele médico ficou no subconsciente dele, talvez, de que é alguém de confiança, que quer bem e que quer cuidar desse idoso. É muito interessante. Eu quis abordar isso de cara porque sumiu do mercado, vamos falar assim, os médicos da família. Gente, ele é um médico de família. Ele atende a domicílio, agora é telemedicina, você tem o seu consultório, você atende no hospital. Então eu falo assim, é importante a família, é uma tranquilidade para o familiar, quando a gente tem esse vínculo de confiança. Eu falo assim, os filhos, né? Eu tenho minha mãe, te amo, linda, que a gente cuida dela com tanto carinho. Eu falo assim, é muito tranquilo pra gente quando se cria esse vínculo de confiança do médico. Por quê? Teve uma diarreia, a gente vai falar da questão da febre agora. Nem sempre, doutor, o idoso vai estar ruinzinho lá, dodóizinho, e vai ter febre. A gente já tem um médico para ligar. Doutor, tá acontecendo isso. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa rotina. As pessoas que nos escutam, que estão assistindo, vão pela primeira vez no seu consultório. Nunca tiveram contato com o Dr. Fernando. Você estava me falando que existe um padrão de 5 Is e 3 Ds. Eu achei tão rica essa informação, eu queria que você explicasse como que funciona esse protocolo da primeira consulta sua. Isso. Então, a gente precisa ter um norte, né, para seguir, para investigar, para guiar. Tá? Existe uma coisa em geriatria que chama avaliação geriátrica ampla, que, sinceramente, no tempo de consulta que nós temos hoje, é impossível fazer completamente. Ela sempre é feita de modo simplificado, mas a gente tem que focar algumas coisas importantes. Por exemplo, quando a gente fala dos 5 Is, o que é que a gente está procurando? Uma instabilidade postural, ou se esse idoso é imóvel no leito, tá certo? Se ele tem alguma insuficiência cognitiva ou alguma dificuldade mental, ainda não demência, se ele tem alguma incontinência urinária ou fecal, ou se ele está passando por algum processo que a gente chama de iatrogenia, geralmente por excesso de medicamentos. Pode ser que algum medicamento esteja fazendo mal e não bem. Nós vamos falar já dos excessos de medicamentos, viu, gente? Isso. Então, esses seriam os 5 Is da geriatria. Quais seriam os 3 Ds? Depressão, demência já estabelecida e o delirium. Olha isso. Em latim mesmo, né? Que é um quadro de agitação psicomotora e que sempre tem uma causa que precisa ser tratada. Geralmente é infecção, mas pode ser hipoglicemia, pode ser hipotireoidismo, enfim. Gente, são tantas informações importantes. Eu queria que você falasse, doutor, você está em Atibaia há 12 anos e é importante você ter essa informação. A gente vai deixar todos os contatos do Dr. Fernando no final do podcast, e ele tem o consultório dele. Você que deseja ter um atendimento personalizado,
pega o seu pai, a sua mãe e levar para o consultório lá em Bragança, doutor? Isso, em Bragança. Nós vamos deixar o endereço. Dá só uma referência de onde fica. É na rua Dom Aguirre, a 2 quadras da Santa Casa de Bragança. Pertinho da Santa Casa. Não tem como errar. A gente vai deixar Instagram, endereço e telefone do doutor Fernando Cabral. A gente tem muito que caminhar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, a evolução quanto aos cuidados do idoso no Brasil. Isso tem melhorado? Eu quero falar de Brasil, doutor. O senhor se especializou fora, o senhor faz muitos cursos, mas eu quero falar assim, a realidade do nosso país. Como que está o cuidado dos idosos? Isso tem evoluído? Sim, ao longo dos anos tem mudado bastante. Aliás, aqui em Atibaia nós somos privilegiados, tá certo? Porque nós temos muitos centros de convivência, de exercícios, enfim, nós temos muitos excelentes profissionais que cuidam. Tá? No posto de saúde do centro existe um programa da doença de Parkinson. Olha isso. Tá? Com uma neurologista, minha amiga, que é responsável, e eu sei que existe fisioterapia, existe um treinamento mental para esse tipo de idoso. Então, aqui em Atibaia, nós somos privilegiados. E tem sido feito muita coisa também em prol da saúde do idoso. Ai, você me deixou com uma informação muito feliz agora, você me passou. Então, a gente pode ter a convicção que o idoso no interior de São Paulo, que reside em Atibaia, ele tem uma qualidade de vida melhor de quem está em São Paulo, capital? Na minha opinião, sim. Gente. Eu nunca residi em São Paulo, eu residi no Rio, onde eu nasci e fui criado. Rio tem bastante idoso, né? Bastante também. Olha só. Doutor, outra coisa que eu quero perguntar para o senhor. Os seus pacientes, como que funciona essa relação? Porque eu falo assim, o paciente idoso, ele tem que ter uma voz própria. Sim. E muitas vezes o familiar entra com ele na consulta. Como que funciona essa abordagem? É importante a família. Por exemplo, eu levo minha mãe no médico, a gente sempre entra junto. Que recado que você deixa para o familiar? Porque o paciente ele tem que expressar também. Isso. O que ele está sentindo. Como que você vivencia no seu dia a dia? Que o espaço mental do idoso precisa ser respeitado. Afinal de contas, a consulta é dele. Tá certo? Então, se o idoso ele tem uma capacidade mental suficiente, verbal, para se expressar, ele deve se expressar. Depois o acompanhante vai talvez confirmar ou não, ou talvez aparar alguma aresta para que o médico tenha um melhor entendimento. Que sinais que nós, como familiares, a gente tem que ficar atento para que esse idoso comece a dar em questões sociais, físicas e emocionais que estão fora de um padrão, de uma normalidade? Então, a gente convive com o vovô, com a vovó dentro de casa. Começam a acontecer algumas atitudes. Que orientação que você dá para a família que fala isso é um sinal de alerta? Tá. No campo social, tá, a gente foca muito a questão do isolamento. Não pode. Não pode. O idoso começa a deixar de fazer aquilo que ele sentia prazer, é um grande sinal de alerta. Se aquela pessoa gostava de pintar, gostava de escrever, estava sempre lendo um livro, gostava de brincar com os netos ou com os bisnetos, curtia um cinema, gostava de sair para tomar uma taça de vinho, não é? Agora ele começa a se isolar, ele não quer fazer mais nada. Então isso é um sinal de alerta social. Tá? Na questão emocional, a gente precisa ver se esse idoso não está entristecendo. Não é? Porque a depressão na terceira idade ela tem certos agravantes de diagnóstico, não é? Porque a gente não sabe até que ponto é uma prostração própria da condição física ou se essa prostração tem um componente emocional agregado. Por isso que é importantíssimo o acompanhamento com o mesmo médico, porque você passa a ter um histórico. E doutor, eu queria falar com você uma coisa, o quanto é importante a parte emocional e afetiva da família, o quanto isso influencia no bem-estar, na saúde física, emocional do idoso.
O que acontece com o idoso na parte emocional digamos assim, a parte psicológica em si, não a parte psiquiátrica, mas a parte psicológica, é que vai haver uma acentuação das características de personalidade que ele já tinha. Tá certo? Então, se aquela pessoa já era por si só extremamente amorosa, aberta, receptiva, empática, vai ficar aquele vozinho, aquela vozinha super gostosa de lidar. Todas as crianças querem volta, todo mundo lembra de convidar esse idoso para alguma coisa. Agora, se aquele idoso já vinha com características de personalidade... Vai aflorando. Vai aflorando. Ele vai piorar. Se ele já gostava de mandar, vai mandar mais e vai brigar mais, e se era ansioso, a tendência é ficar mais ansioso. Então, a gente observa isso, não é? E a família tem que se preparar para isso. Todos os familiares precisam procurar e meio que cercando, se amoldando às necessidades atuais daquele idoso, sem abandonar a sua própria vida. Cada um vai se doando um pouquinho. É muito tênue essa linha. Muito. Porque eu falo assim, é muito único de cada lar e de cada família. Isso. Então, eu falo assim, doutor, a minha preocupação, quando eu falo, e eu tenho muito essa preocupação com a minha mãe, é assim, como a gente deve focar em ela ter uma qualidade de vida, ela ter um bem-estar, porque não é só dar as coisas físicas, né? Uma cama limpinha, uma casa bonita, ela come o que ela quer, mas eu falo assim, e ela não se tornar invisível. Certo. Eu falo assim, eu vejo isso em algumas famílias. Então, assim, elas se preocupam, elas estão lá, elas estão dando o melhor para aquele idoso, mas elas excluem ele de participar da rotina da casa. Isso é muito delicado. Que orientação que você dá para os familiares? Essa entrevista, a gente vai falar tanto para os idosos, quanto o familiar, ele tem um papel muito importante. Importantíssimo. No final da vida desse idoso. Se ele vai ter um final de vida feliz, saudável. Então eu falo assim, que recado que você dá para os familiares? Como inserir? Porque é aquilo que a gente está falando. Quando você pega um vovozinho, uma vovozinha que é legal, tudo. Agora, e os que têm um temperamento mais complicado? Como proceder? Nunca excluir socialmente o idoso. Não pode fazer isso. Porque isso o adoeceria mais e ele pioraria no seu embotamento e poderia ser até um motivo para uma depressão ou um agravamento do estado emocional. Então, ele não pode ser excluído. Ele tem que ser incluído, claro, naquilo que ele tem condições de fazer. Não é? O idoso não vai poder acompanhar numa viagem aérea para a Europa, por exemplo, 12 horas no avião com as pernas para baixo. Tem uns que vão, viu? Ó, eu conheço umas vovozinhas aí que, vão embora. Se a cabeça estiver boa, dá para ir bem. Vão. Então, mas dentro da realidade desse idoso específico, ele tem que ser sempre incluído socialmente. Que importante, gente. Doutor, vamos falar um pouquinho dos sinais. Para a gente que é familiar e para a gente que vai convivendo, a gente não tem no dia a dia, na rotina, a informação. Sinais, demência, alerta, pode estar com uma confusão mental por causa de um efeito colateral de um medicamento. Como que funciona isso? Que alerta que você deixa para as pessoas que têm o idoso dentro de casa em âmbito familiar? Fala assim, não, isso é hora de... Pode ser Alzheimer, não, pode ser uma demência. Como que a gente identifica isso assim, previamente? Óbvio, né? Que isso é uma coisa que vai... tenho que levar mesmo para o médico, mas fala assim, é hora de levar para o doutor. Porque assim, quando a gente fala demência, nós estamos falando de um conjunto, tá certo? De doenças neurológicas, de doenças físicas. Existem alguns tipos de demência. Só que a demência na doença de Alzheimer responde por 60% de todas as demências. Olha isso. Por isso que geralmente há uma certa confusão em achar que demência é sinônimo de Alzheimer.
Não é. Falta de informação. Isso. O Alzheimer responde por 60% de todas as demências. Olha isso. Mas existe a demência frontotemporal, existe a demência pelos corpúsculos de Levy, existem outras, existe a demência vascular. Doutor, tá certo? Então, medicamento. Isso. Agora, os sinais de alerta. Ninguém demencia agudamente, isso não existe. A demência vai se instalando ao longo do tempo. Se o idoso estava bem e um dia amanhece totalmente fora de si, e a gente tem milhares de experiências, por exemplo, a família acorda 2 horas da manhã, a idosa está fazendo feijoada, porque precisa fazer feijoada, que está na hora de fazer feijoada. Então, assim, essas coisas assim, não existe Alzheimer agudo, às vezes a gente ouve falar. Isso não é demência, isso é um quadro de delirium. Olha isso, gente. Tá certo? É uma agitação psicomotora com uma desorientação aguda. Isso tem causa. Geralmente na idosa é infecção urinária, pode ser uma pneumonia, geralmente é infeccioso. Mas pode ter outros motivos também, inclusive reação de remédio. Tá certo? De medicamento. Então, quando você observa que o idoso está mudando de comportamento, o Alzheimer é bem clássico porque ele começa pelo esquecimento, né? Então, o idoso está entrando naquele quadro, num dos Is, da insuficiência cognitiva ou comprometimento cognitivo leve, tá certo? Já tem que levar para fazer os testes de memória, pedir uma ressonância. Existem exames para a gente se basear para formar ou não um diagnóstico. Quanto mais cedo se começar a tratar o quadro demencial, melhor a evolução e melhor vai ser a fase avançada, que é a mais difícil. Que importante isso. Eu queria que você falasse um pouquinho da questão da febre. A gente tem aquela cultura, né, desde bebê, que o bebezinho tá ruim, o sinal que tá com uma infecção ou que tá é porque tá com febre alta. No idoso, não é bem assim. Não. É importante as pessoas terem essa orientação. Então, pega uma paciente, geralmente mulheres, né? Pode estar com uma infecção urinária altíssima. Totalmente sem febre. Isso. No paciente idoso, e quanto mais idoso, mais a gente tem que ter essa atenção, nós não esperamos febre para fazer diagnóstico de infecção. Olha isso. Nós não podemos, porque se o idoso infectado faz febre, é porque essa infecção a gente já considera até como uma infecção mais grave. Importantíssimo. E às vezes é importante não esperar, né, doutor? Nunca. Eu queria que você falasse, você atende no consultório, você atende em hospital e agora tem a telemedicina. Qual é o momento que cabe para cada um desses? Tá. Quando que eu tenho que usar a telemedicina? Então, olha, a telemedicina é para aquele tipo de consulta na qual o exame físico, colocar a mão no paciente, ao escutar o coração, ao escutar o pulmão, não é essencial. Tá. Então, não adianta fazer uma telemedicina por causa de um problema cardíaco que apareceu. Porque não vai dar para escutar o coração nem para saber que exame eu vou pedir. Então, existem certas consultas que não dá para fazer por telemedicina. Então, quando o exame físico não é essencial, ou até um cardiologista pode fazer por telemedicina depois que ele já conhece o paciente. Ok, daí já tem o histórico. Já tem o histórico, não é a primeira consulta. Ok. Entendeu? Então, uma primeira consulta de telemedicina a gente faz para casos em que a gente não precisa necessariamente examinar o paciente naquele momento. Entendeu? Então, por um acompanhamento de um idoso, aí relata um delírio para a gente já vai pedir os exames adequados para ver se está infectado. Talvez mais para adiantar o pedido dos exames. Adiantar o pedido dos exames, tirar alguma dúvida ou até fazer um diagnóstico mesmo. Ok. Agora, é interessante que a gente orienta os cuidadores e os familiares, e quando eles entram em contato, eles já falam: doutor, olha, pelo que o senhor já me ensinou, infectou de novo a urina. Já percebi que o cheiro mudou, ela já está mais nervosinha, não sei. Exatamente eles assim. aprendem, né? É então, verdade. a família e o cuidador aprendem a observar. Isso é importantíssimo. Tá? Então, a telemedicina cabe? Eu faço muito. Tá? Eu tenho paciente por telemedicina na Flórida, tem paciente em Portugal, tem paciente em São Paulo, e a gente se dá hiper bem. É um facilitador, mas facilitador. não é
aquele caminho que vai ser usado Não. sempre. Às vezes eu tenho que falar, o paciente não está aqui perto, eu tenho que falar, você precisa de uma consulta. Ou vai para um hospital agora. Isso, exatamente isso. Que seria o mesmo com a consulta domiciliar. Importante. Entendeu? Então, nem sempre a gente pode fazer a consulta domiciliar. Então, não adianta chamar o médico em casa se o problema é para ser resolvido no pronto-socorro. Porque a gente fica com uma cultura assim, eu vou evitar levar para o hospital, porque tem muita gente doente, vai conviver com doença lá, não sei o que e tal. Mas nem sempre a visita a domicílio vai resolver. Isso. É importante. E é muito frustrante a gente chegar em casa e ver na casa do idoso e ver que é um paciente hospitalar para dizer, olha, temos que ir para o hospital. Então, quer dizer, foi uma consulta totalmente sem objetivo. Então, sempre que me pedem uma consulta domiciliar, eu faço uma rápida entrevista para saber do que se trata, para ver se realmente ela é domiciliar. Claro, os pacientes que eu não conheço, né? Porque os pacientes que eu conheço, eles já sabem como é o esquema. Inclusive, aqui em Atibaia é muito interessante que existem muitos idosos que moram aqui e os filhos em idade produtiva ficaram em São Paulo. Olha isso, verdade. Então, eu tenho pacientes que os filhos combinam comigo, de eu ir uma vez por mês, de eu ir de 15 em 15 dias. Tem pacientes que eu vou até toda segunda-feira, depois que eu sair do hospital. Que legal. E depois eu ligo e passo um relatório para o filho ou para a filha em São Paulo. Então, muita coisa é possível, sem tirar o idoso de casa. Mas não dá para resolver tudo de todas as maneiras. Tem que ir selecionando cada caso e fazendo do jeito que é possível. Existe uma situação que a gente se preocupa muito quando a gente tem pai e mãe idoso, bem saudáveis, que é a questão das quedas. Sim. Momento do banho, na hora que acorda. Eu sempre falo para minha mãe, não dorme perto da cama, na beirada. Então eu falo assim, que orientações básicas você deixa para tanto o idoso que está assistindo quanto os familiares, para que a gente possa evitar as quedas. E outra situação, medicamentos, o excesso de medicamentos. Eu quero que a gente vai abordar já esse assunto. Ele pode ser levar uma situação... Um facilitador para queda, sim. Então, é interessante, né? Você observa que as suas perguntas, sem você ser médica, giram em torno dos 5 Is e dos 3 Ds. É verdade. Você percebeu? Agora você está falando de instabilidade postural, risco de queda, e iatrogenia, remédio fazendo mal. Tá certo? Então, o risco de queda, por isso que a gente tem que classificar o idoso como idoso frágil e idoso robusto. Olha, que legal isso! Isso aí é importante. A gente tem que ter essa consciência, então. Tem. E o médico que atende idoso tem que ter. Bom, esse paciente é um idoso frágil ou é um idoso robusto? Na primeira consulta a gente tem que definir. Porque se ele é um idoso frágil, os cuidados são maiores. Se ele é um idoso robusto, ótimo. Mas por que tem que ficar com o mesmo médico? Porque à medida que os anos vão passando, eu tenho que ver se ele o quadro muda. Se ele não está deixando de ser robusto, passando a ser frágil. Aí a minha abordagem vai ter que ser completamente diferente. Tá? Então, a instabilidade postural pode existir nos dois, tanto no robusto como no frágil, né? Tá? Mas o idoso não pode cair. Uma das maiores causas de queda em idoso entre os 80 e 90 anos de idade é continuar usando medicamento para baixar a pressão que não precisa mais. Gente, olha que informação importante. Por quê? Quando começa os 50, 60 anos, começam os históricos de alteração de pressão e entra nas medicações para controlar a pressão. Quando chega aos 80 anos... Como é importante ter o mesmo médico com esse histórico. Aí a gente precisa... Aos 80 anos, a gente começa a vigiar para ver a hora de ir tirando esses remédios. Por quê? Dificilmente um idoso chega aos 90 anos de idade ainda hipertenso. Isso seria uma exceção. Olha que informação importante. Não a regra. Isso. E ele continua com o mesmo medicamento. Se ele continuar com o mesmo medicamento, a pressão vai baixar demais. Aí ele vai ter uma hipotensão. Na hora que ele levanta, ele fica tonto e cai. Gente do céu, como é sério isso? É muito sério. Então isso leva a acidentes também. Leva a queda. Aí caiu. Por isso que eu tenho que saber se ele é frágil ou robusto. Se ele tem osteoporose, a chance de
de quebrar é muito grande. Se quebrar, geralmente o colo do fêmur, precisa de prótese, enfim. As mulheres fazem muito mais osteoporose do que os homens, mas homem também faz osteoporose. E a gente observa que o homem geralmente não faz o exame de densitometria óssea, mas é importante fazer. Olha só, homens, tem que se cuidar, porque depois, vocês batem as botas, as velhinhas ficam tudo tristes. E no caso do uso de remédios, né? Existem alguns remédios que são clássicos, que não se usa nem no início da vida e nem no final da vida. Tá certo? Tem inclusive uma classe de antibióticos que é muito usada, inclusive para infecção urinária, tá? Que não pode ser usado na infância e nem no muito idoso. Por quê? Porque eles podem dar alterações neurológicas. Isso para o idoso pode ter um delírio com esse tipo de antibiótico. Então, o médico focado na terceira idade, ele nunca vai passar esse remédio para um idoso, principalmente se já é um idoso demente. Olha como é sério isso. Por quê? Eles começam a desenvolver a incontinência. Falei certo? Urinária? Incontinência urinária. Me desculpa, gente. Daí você pega e leva para um PS. Daí um médico ali faz o exame. Eu já passei isso com a minha mãe várias vezes. E faz o exame de urina. E dá lá uma infecção altíssima, 200 e não sei quantos mil. Minha mãe já chegou a 400 mil. O que eles fazem? Primeira coisa, entra com antibiótico. Ou seja, se essa paciente não tem um histórico de um acompanhamento de um médico que já acompanha ela desde anos atrás, e vai para o PS num médico que nunca viu ela pode cair no... Pode. E daí agrava. Vai curar a infecção de urina. História real. História real. A filha trouxe a mãe para fazer uma avaliação num quadro de uma demência inicial sem tratamento ainda. Aí vimos realmente, na primeira consulta já deu para fazer o diagnóstico, pediu todos os exames e entramos com um remédio para Alzheimer. Né? E aí a filha, um mês depois, retornou, porque a gente entra com uma dose, um mês depois aumenta um pouquinho, até que se ajusta, né? Ela voltou e falou, doutor, ela não conseguiu usar o remédio. Aí eu falei, por quê? Porque ela piorou muito, ela ficou totalmente desorientada, desnorteada, agitada, por uma semana. Aí eu parei o remédio, passou tudo. Falei, mas esse remédio não causa isso, você está descrevendo um delírio. Esse remédio não causa isso. Mas, doutor, aí começamos a escarafunchar. A outra filha tinha levado no pronto-socorro, foi feito o diagnóstico correto de infecção urinária, mas passado um antibiótico neurotóxico. Que sério isso, gente. Então, na realidade, eu falei, então o quadro parou quando ela parou de tomar o antibiótico. Olha como é não importante. É um remédio do Alzheimer. Olha como é importante. Você pode continuar com o remédio do Alzheimer, aí depois aí a gente começa a orientar essas coisas, entendeu? Porque dá mesmo, viu? Não é teórico, não. E a gente que já está há décadas nisso, a gente vê muita coisa. Eu não sei se tem uma regra, né? Se tem uma receita do bolo, mas pro idoso que está assistindo a gente ou familiar, que nem eu, que tenho minha mãe que está bem de saúde, 84 anos, ela está bem, toma os remedinhos dela controlado por causa da urina, tudo, mas ela está bem mentalmente, se sociabiliza, não quer estar com os velhinhos, ela só quer estar com os netos. Qual a orientação que você dá? De quanto em quanto período o paciente está com saúde? O que se orienta? Esse acompanhamento deve ser feito o quê? Trimestral, bimestral, semestral? Tá. Se o paciente está muito bem, não houve nenhuma intercorrência, eu acho razoável a cada 6 meses. Semestral. Aconteceu alguma intercorrência, tem que ir. Ok. Eu acho importante a gente ter essa informação, gente. Porque se a gente vai visivelmente para nós, tá tudo ok. Tá ok. Mas é legal ir semestral. Por quê? Já faz um check-upzão lá. Vai que já pega o negócio antes de agravar, né? E um ponto importantíssimo a respeito disso. Assim como todo o corpo envelhece, a glândula tireoide também envelhece.
Então, existe o hipotireoidismo senil. Olha isso! O idoso entra em hipotireoidismo por causa da glândula, que está um pouquinho mais preguiçosa. E só vai saber se fizer exame de sangue. Importantíssimo. Então, isso é importante. Alguns remédios provocam hipotireoidismo. Então, se o idoso toma esse remédio específico, ele tem que acompanhar a tireoide. Ou seja, mais uma vez a informação que tem que estar com o mesmo médico. Esse seria o ideal. Assim, a lição que eu tiro dessa entrevista é: a pior coisa que a gente pode fazer pelos nossos pais. Hoje num médico, amanhã em outro, depois de amanhã em outro, depois de amanhã em outro. Eu queria falar com você, doutor, de um histórico assim. Por exemplo, minha mãe teve muito problema pulmonar. Daí a gente fica assim: levo num pneumologista ou continuo com um médico geriatra? Então assim, se a gente continuar com o médico geriatra, ele sabe o momento de virar e falar assim: não, agora eu preciso de um pneumologista. Como que funciona isso? Sabe. É para isso que existe o clínico geral, que no Brasil perdeu um pouco a função. Entendeu? Eu acho até uma questão médico-educativa aqui, não é? Porque o clínico geral é onde se concentra toda essa demanda inicial, essa demanda primária, não é? E nos países de primeiro mundo é assim. Mesmo no serviço público, você tem um médico que te acompanha a vida inteira. Olha que importante, gente. Aí, quando ele sente a necessidade de um especialista, ele manda um relatório para esse especialista, o especialista examina o paciente, dá seu parecer, faz sua prescrição e devolve o paciente para o médico original com outro relatório. Ou seja, o histórico mesmo daquele paciente vai estar sempre na mão do geriatra, do médico que está acompanhando aquele idoso. Ele se especializou naquele idoso. Isso é uma tranquilidade pro idoso e para a família. E para a família. Mas hoje em dia a gente vê o quê? Bom, eu quero fazer um check-up. Vai no A cardiologista. porta de entrada é o clínico, não é? Tá certo? Como eu sou clínico com foco em terceira idade, então eu ainda abri mais o leque e não tenho nenhum limite de idade e consigo atender bem o idoso. Agora, a questão é, ele marca com o clínico geral, ele marca com cardio, ele marca com endócrino, ele marca com gastro. Às vezes a gente vê... Cada um fala uma coisa? Não, às vezes a gente vê, mas escuta, por que você vai em tanto... Não, eu vou pedir um check-up para cada um. Não. Eu falei, não. Não tem necessidade. Não, você tem que ir num clínico, pede os exames iniciais, deu alguma coisa, vamos encaminhar, vamos resolver. Porque senão, aí não tem vaga para o especialista. Não, e a família se perde com as informações. Isso, exatamente. Eu falo assim, eu já passei por isso. Por isso, eu assim... É muito importante, eu falo assim, é um privilégio esse podcast para você que tem um idoso em casa, porque eu falo assim, quantas situações de dor, de sofrimento, de risco a gente evita com uma entrevista dessa. Isso. Muito importante. Antes de eu falar, já vou falar do papel dos cuidadores, mas antes de eu abordar esse assunto, eu quero eu tenho que fazer essa pergunta para você. A automedicação? Jamais. Muitos filhos... tá, eu escuto isso. Nunca fiz isso com os meus pais. Nunca. Tá muito agitado, é Rivotril. O próprio filho começa a automedicar. E eu vejo um exagero de medicações. É remédio para o coração, é remédio para pressão, é remédio para triglicérides, é remédio para colesterol, é remédio para filtrar sangue, é remédio... É muito delicado isso. Eu queria que você deixasse uma orientação para a família, porque os velhinhos abrem o necessaire deles lá, tem velhinho que toma 20, 30 comprimidos por dia. Sim. Tem essa necessidade? Então, você está falando de medicamento e chegou a medicamento controlado, né? Que é o Rivotril. Isso é um absurdo. Já ouvi isso, gente. Isso aí seria um absurdo. Eu vou um pouquinho antes, nos suplementos. Até os suplementos precisam ser prescritos por um profissional. Olha que importante, ou por um nutricionista, ou por um médico. Não é? Porque não é assim porque está na moda tomar o magnésio, está na moda tomar creatina, está na moda tomar o whey. E a gente vê muitos netos oferecendo essas coisas para os idosos. Então, às vezes, o idoso tem uma insuficiência renal crônica já um pouquinho avançada.
não é? Esse idoso não pode com essa quantidade de elementos, mesmo as chamadas vitaminas e coisas boas, em excesso vai fazer mal. Olha isso, gente. Então, e às vezes a gente tem, por exemplo, a biotina, né? É uma coisa benéfica que está presente em muitos complexos de vitamina e suplementos. A biotina altera o resultado dos exames da tireoide no sangue. Ou seja, até para as vitaminas e para os suplementos tem que ter um acompanhamento médico. A família acha que está fazendo bem. É massa magra que fala? Perdeu massa magra, vou entrar com esse suplemento. Existe um exame específico, composição corporal por densitometria. Olha isso. Para ver massa gorda, massa magra, massa óssea, água. E aí, por cálculos... Entendeu? Excelente. Eu tive uma oportunidade de fazer um curso de 3 dias da União Europeia de Geriatria só de reposição de proteína em idoso. Olha isso. Foi fantástico. Mas foi só conta, foi só bioquímica. Olha isso. Ele fala, olha, não sai de orelhada de olhômetro, porque vocês vão errar e vão prejudicar. Ou seja, cada caso é único. Cada caso é único. Gente, é muito sério isso, porque as pessoas, até a mídia hoje colabora por isso. Eles estão assistindo o programa da tarde lá, a mulher tá lá, essa vitamina, esse complexo, não sei o quê. Vai lá e compra sem saber se pode. Os remédios, então, pior ainda. Não é? E quando vários médicos prescreveram remédios diferentes, o que acontece? É pior para aquele médico que está cuidando até hoje ficar tirando o medicamento dos outros, que às vezes a gente nem sabe por que foi passado. Olha isso, gente. Como é sério. E aquele remédio não precisa mais. Mas o idoso está usando. Olha que importante, né? Entendeu? Por quê? Porque não deu acompanhamento com aquele médico que prescreveu. Então, na primeira vez, a gente faz um inventário de todos os remédios, na primeira consulta. Aí, depois que a gente se sente seguro, vamos tirando. É assim que a gente tem que fazer. Gente, vamos tirando à medida do possível. Claro, não dá também. É uma coisa responsável. Mas assim, a via de regra é essa. Porque tem um acompanhamento, existe um histórico do paciente. Eu tenho um livro de geriatria que eu releio de vez em quando. O tema do livro é assim, a arte da desprescrição em geriatria. Quer dizer, a arte de tirar remédio do idoso, em outras palavras. Olha que importante. É considerado até uma arte, né? É importante as famílias terem essa consciência, porque elas acham que elas estão medicando e elas estão fazendo um bem, evitando um problema. E às vezes está causando um mal pior. Isso. E lembrando sempre, a gente não pode querer medicar a vida. A gente medica a doença. Olha isso, gente. Tá? Características próprias da terceira idade, a gente tem que deixar acontecer. Ou seja, vai ter a dor no joelho, vai ter artrose, vai ter... Isso, é claro, a gente vai dar qualidade de vida. Qualidade, ninguém precisa ficar com dor. Tanto que existem os preceitos fundamentais dos cuidados paliativos. Não é? Ninguém pode ficar com dor, ninguém pode ficar com fome, ninguém pode ficar desidratado. Importantíssimo. Tá sendo independente da doença que tenha. Mas assim, o que a gente percebe às vezes é que o familiar medica o idoso por não querer que ele seja quem ele é. Isso é muito sério, aí não pode. Isso é muito sério. Que orientação você dá para o seu paciente com relação a se hidratar? O quanto de água, porque a gente ouve uma vida inteira, tem que tomar água, tem que tomar água. Chega na terceira idade, o quanto a água é benéfica, o quanto é correto de tomar de água na terceira idade. Então, eu costumo dizer para meus pacientes que o envelhecimento é uma desidratação crônica. Por isso que enruga, porque o compartimento de água, né? Tá certo? Um adulto tem mais ou menos 70% do seu peso corporal em água. Então, uma pessoa de 100 quilos adulta teria 70 quilos de água. Olha isso. Olha que absurdo, né? Tá certo? Os bebês têm mais, por isso que eles desidratam mais fácil. Ai, que bonitinho. Tá? Então, a quantidade de água é individual também. Tá? O que é importante? Que a urina saia clarinha. Olha que sinais. Isso. A urina deve ter cor de palha. Urina amarela já está faltando água. A urina deve ser de palha para transparente. E a quantidade de água deve ser a quantidade de água que me permita ter esse tipo de urina.
Ok. Tá certo? E uma lembrança importante. Sede já é sintoma de desidratação. Não pode nem chegar A ter a sede. sensação de ter sede. Ter sede não. Olha isso. Tá? E o idoso também tem outro agravante. Como existe uma alteração da composição química da saliva, então os alimentos podem mudar o gosto, a água ficar salobra. Olha isso. Eles perdem uma substância que a gente chama de mucina, que é como se fosse uma gelatina, para evitar que a saliva evapore muito rápido. Então a boca está sempre seca, porque a saliva evapora muito rápido. Olha. Né? Então isso pode dificultar a sede, pode dificultar tomar água, se alimentar de modo adequado, mas tem que forçar. Você que está assistindo a gente, faça os seus comentários, viu? Coloque as suas informações, as suas experiências, que isso contribui muito para o canal. E compartilhem essa entrevista, gente. Compartilhem com seus familiares, com os idosos da família, porque está sendo tão preciosa. Estou aprendendo tanto com o senhor, doutor. Eu queria falar de um assunto muito sério e agravante para a população brasileira, que é a obesidade. Antes da terceira idade. Então, assim, as pessoas que começam muito obesas aos 20, aos 30... vamos falar na adolescência? Crianças. Hoje já está no infantil, né? O kids, adolescência, 20, 30, 40 anos. E essas pessoas desenvolvem uma vida sedentária e vão engordando e ganhando peso com o passar dos anos. Como que vai ser esse corpo? O quão malefício, o quanto prejudicial isso vai ser na hora que chegar no fim da vida, na terceira idade. Isso. Então, antigamente se pensava que a gordura do nosso corpo, que a gente chama de tecido adiposo, fosse um depósito inerte de gordura. Tá? Hoje em dia se sabe que não é isso. A gordura do nosso corpo, na realidade, é uma glândula do sistema endócrino. Olha isso. Ela produz substâncias, entendeu? E talvez a principal que se conhece até hoje seja um hormônio chamado adiponectina. Então, o obeso funciona diferente do não obeso, porque o obeso tem uma glândula endócrina a mais. Olha isso. Os endocrinologistas descobriram isso. Então, imagina se chegar à terceira idade com excesso de peso, tá certo? Com mais substâncias circulando, o que vai acontecer? Os problemas de artrose vão doer muito mais, porque as articulações vão ficar mais sobrecarregadas. O problema da instabilidade postural vai ser muito pior, porque o centro de gravidade do corpo vai ser pior do que já é naturalmente na terceira idade. Perda muscular vai ser maior, tá certo? E o problema, vai fazer dieta na terceira idade. Idoso perde músculo, não perde gordura. Gente, que sério isso. Então, dieta na terceira idade é uma coisa muito complexa. Porque a chance de você piorar a questão muscular e não alterar a questão da gordura é muito grande. Então, olha, nutricionista, para emagrecer um idoso, tem que ser topíssimo de linha, viu? Ou seja, tem que começar a se cuidar antes. Antes. Aquilo que a gente falou. O importante é virar cada década bem. Então, olha o que ele vai falar agora, gente. Quem está na década dos 20 tem que se preocupar em virar o 30 bem. Quem está na década dos 30, se preocupar em virar os 40 bem. Quem está nos 40, virar os 50. E assim também para o idoso. Se ele está na década dos 70, virar os 80, virar os 90, com qualidade de vida. O que não quer dizer fazendo as mesmas coisas que fazia na década anterior. Mas está dentro do percentil de desvio padrão da população. Cada fase, o corpo vai estar de uma forma e as reações do corpo vão mudando. Envelhecer faz parte da vida. Isso aí. Por exemplo, eu gosto de correr, eu moro no lago. Eu gosto, sempre gostei de correr, fui militar, fazia exercício físico e tal. Mas eu não posso agora correr com um rapaz de 18 anos do lado dele, eu vou atrapalhar esse rapaz.
Ou às vezes a pessoa vai fazer só uma caminhada. Pronto. Quanto tempo de caminhada mínimo? Isso aí é muito sério, hein? Então, existem muitos protocolos, né, específicos a respeito disso, mas nada muito bem estabelecido. A regra que eu sempre uso é assim: qualquer coisa é melhor do que nada. Olha isso. Se você não pode reservar o tempo para ir, faça como eu faço no hospital. Nunca use elevador, por exemplo. É sempre escada para baixo e para cima, eu não entro em elevador. Se movimentar. Se mover. Isso aí. O que dá para ir a pé, na padaria, no açougue, vai a pé. Olha que importante isso, sabe Entendeu? por quê? Às vezes a gente pega filhas, né? Hoje tem filhos que cuidam das mães, né? Mas eu vou dar um exemplo. As filhas cuidam da mãe. Daí fala assim: eu não vou levar minha mãe no shopping porque ela vai andar muito. Não, ao contrário, leva pra eu não vou. Não, na praia, nossa, mas que perigo a praia, o mar, eu não sei o quê. Eu falo assim, não, a gente tem que enquadrar, se eles estão bem, doutor, a família ela tem que ter essa consciência de enquadrar o idoso dentro da limitação dele, é óbvio. Mas ele tem que participar. Eu falo assim, eu faço muito isso com a minha mãe. Ela tem que participar. Eu não gosto quando a minha mãe fala assim, não, mas ela tá com dor no joelho, mas nós vamos levar no shopping. Tem que passear, tem que sair, tem que ver gente, tem que ver sol. A questão do frio, não vai sair porque tá frio. Se agasalha e sai. Agasalha. Não é? Quem mora onde neva vai ficar 6 meses sem sair de casa. Você entendeu? Outro assunto delicado. Em qual fase que há necessidade dos cuidadores? E é um tema muito sério e muito polêmico. Por quê? A família tem que tomar essa decisão em determinada fase. Quem colocar? Por exemplo, a funcionária que faz limpeza na casa não tem condição de limpar uma casa e cuidar do idoso. Então, isso é uma coisa que eu já fico assim. Outra coisa, a família coloca esse cuidador e acha que tem que tirar o pé e fala assim, não, ele vai resolver as coisas. Então, assim, ele não é um substituto. Então, assim, esse assunto cuidador, ele me preocupa demais. Tem casos que realmente tem a necessidade, né, doutor? O senhor vai comentar. Mas eu falo assim, não é porque a família colocou um cuidador que os cuidados e as responsabilidades diminuem. Então, eu queria que você abordasse esse assunto dele, porque não é uma, nem duas, nem 10 e nem 15 situações que a gente presencia nas mídias de idosos que sofrem violência. A violência pode acontecer tanto pelo familiar quanto pelo cuidador. Às vezes tem cuidador que acha que vai até cuidar melhor que o familiar. Mas eu falo assim, o que você tem a abordar em todos esses aspectos do cuidador? Qual é o momento? O que a família tem que ficar de olho? Fala um pouquinho pra gente disso. Isso. Então, assim, o espectro aí é enorme, né? Dessa situação. Mas quando que a gente pode dizer, olha, esse idoso precisa ter um cuidador, não necessariamente um profissional pago, né? Mas alguém tem que assumir os cuidados desse cuidador. Ok. Tá? Existe em geriatria um questionário que a gente faz que é atividades básicas da vida diária, tá certo? E atividades instrumentais da vida diária. Para a gente ver quão independente ou dependente está esse idoso. Tá? Come, toma banho. Isso. Se ele já precisa de ajuda para cuidar do pessoal, tá na hora de alguém assumir esse cuidado. Aí não tem como. Tá certo? Porque uma coisa é o idoso que faz tudo, ele precisa de um supervisor. Isso é uma coisa. Agora, existe aquele que já não mais faz tudo, então ele precisa que alguém faça por ele. Que alguém dê banho, que alguém dê comida. Por exemplo, às vezes a pessoa está bem de cabeça, não demenciou, mas tem uma doença de Parkinson avançada, não consegue levar a colher na boca. Então, alguém vai ter que alimentá-lo. Isso é cuidar. Né? Precisa ser um profissional pago? Não necessariamente. Muitas vezes a gente vê um membro da família que às vezes nem mora na casa, é um parente que se dispõe a cuidar, tá? E a família o recompensa de alguma maneira. Tá? Eu tenho casos de um membro da família, tá certo? Que saiu do trabalho, que não morava na mesma casa, e a família se juntou para pagar esse membro da família para ficar cuidando do idoso.
Essa é uma situação, não é? E existe aquela situação de você pagar um profissional cuidador, que eu acho que é mais para onde você foi um pouquinho, né? Então, o importante é que cuidador de idoso hoje já é uma profissão de nível técnico, tem muitos cursos de cuidador de idoso, não é? Então, primeiro, ter referência dessa pessoa, não é? Se ela é cursada, se ela não é cursada, mesmo sem ser cursada, ela pode ser muito experiente. Ok. Não é? E aí tem que contratar essa pessoa. Só que não é uma pessoa, né? Depende de quanto tempo esse idoso precisa. É verdade. Se ele precisa de cuidados 24 horas, você vai ter que ter pelo menos 3, 12 por 36 e um folguista. Não é? É isso aí que vai ter que ser, não tem jeito, né? E você vai ter que assinar a carteira desse povo todo. É muito delicado, né? Passar por isso. Fica muito caro, né? Tá certo? E aquela coisa, não pode misturar, não é um funcionário doméstico que vai arrumar sua cozinha, fazer sua faxina, não é isso. Ele vai lá cuidar do idoso. Agora, ele vai ficar vendo televisão o dia inteiro? Não pode, ele tem que fazer um jogo. Dentro da situação do idoso, ele tem que participar como se fosse alguém da família, cuidando, interagindo. E nós temos cuidadores aqui em Atibaia fantásticos. Que ótimo, né? Muito experiente, muito experiente. Que legal. Eu te falo porque os 5 anos que a minha mãe viveu aqui comigo, até falecer, ela precisou de cuidador e nós somos amigos até hoje. Tem que ter um dom, Isso, porque envolve amor. Precisa eu falo ter um assim, tem que ter amor, porque eu falo assim, você está numa fase da vida que é muito frágil, né? Isso então mesmo. eu falo assim, se não tiver o amor ali, paciência, Isso. entendeu? E cada idoso é único. É Agora, muito delicado isso. Porque é. mesmo um cuidador que ele passe por 2 ou 3 casas, cada paciente ali vai ter um perfil de personalidade, totalmente diferente. Uma situação física. A demanda é diferente, um pode ter instabilidade postural, o outro pode estar imobilizado na cama, tem que saber dar um banho de leito. Olha isso. Existem mudanças, tem que ser muito bem organizado, os remédios na hora certa. Questão de higiene. Aí a gente ensina os cuidadores, né, que acompanham os idosos, né? É como reconhecer uma infecção urinária, é como reconhecer um delírio. A gente ensina como transportar o idoso com estabilidade, a maneira que se pega. Como envolve responsabilidade nisso. Sim, envolve. Muita responsabilidade, porque eu falo assim, um desleixo, uma queda, ou começar a ter uma convulsão, um AVC, a pessoa tem que identificar tudo isso. Tem que ter orientação, né? Tem que ter. E aí tem o caso dos cuidadores que moram com a família, e eu tenho pacientes aqui em Atibaia que moram só com os cuidadores. Olha isso. Entendeu? É importante a família, eu queria que você falasse desses casos, doutor. A família contrata o cuidador e ele mora só com o idoso. A família, ela não é porque o cuidador tá lá que a família... Então, assim, porque se cria essa relação de confiança. Sim. Mas é importante, mesmo assim, a presença da família é muito importante, né, doutor? Isso, porque precisa ter um coordenador, não é? E talvez, se não é possível ter um coordenador, cuidador muito experiente para coordenar, aí alguém da família tem que coordenar os cuidadores. Às vezes é possível, aqui em Atibaia nós temos cuidadoras mulheres que eu conheço, tá? Pelo menos 2 eu conheço, 3 eu conheço bem, tá? Que são de minha confiança, inclusive, que vai morar na casa do idoso e coordena as outras. Que legal. Entendeu? E os filhos fora de Atibaia entram em contato com ela. Que legal. Como se ela fosse da família. Alguém vai ter que tomar conta daquela situação. E aí eu vou te contar até uma história interessante. Obviamente eu não vou falar os nomes, né? Era um casal de idosos que foram meus pacientes desde que eu cheguei aqui há 12 anos atrás. E ela demenciou primeiro, faleceu, eles não tiveram filhos. E ele ficou sozinho, eu cuidei dela em casa, cuidei dele em casa, sempre com a mesma cuidadora que morava lá, tá? Então, eu cuidei dos 2 até o fim. Aí, quando ele estava já nos cuidados paliativos, ele falou para mim, né? Falou assim, olha, não tem nem para quem deixar nada. E ele tinha alguns bens aqui em Atibaia, né? Aí eu falei para ele, falei assim, o seu fulano, né? Não vamos falar o nome. O senhor percebeu que a dona tal, que ela já é uma senhora, né? Paga aluguel? Que bonitinho.
eu gostaria de fazer um pedido para o senhor. Deixa uma casinha para ela. Pode ser a mais simples. Ela para de falar. Ele deixou. Olha que lindo. Que bonitinho, que foi recompensado porque existiu o amor. É uma relação de cuidado, de amor. Então existem muitas histórias bonitas. Eu ia te perguntar isso, uma história que tenha te marcado, assim, vai. De paciente com você, de uma paciente história comigo. boa. Uma história boa? Nada traumático. Olha, uma coisa que eu guardo com muito carinho, tá? Inclusive, eu levei para uma grande amiga minha de São Paulo, a Cláudia, que é psicóloga, psicanalista. Nós trabalhamos juntos 16 anos numa empresa, fazendo o mesmo projeto. E ela me ensinou muito dessas coisas, né, psicológicas, né? E eu levei, inclusive, essa experiência para ela e ela interpretou, a gente conversou. Foi uma senhora idosa que me levou um presente no consultório do Dia dos Pais. Olha que interessante. A gente recebe de Natal. Minha mãe sempre dá para os médicos dela. Então, ela me faz lá levar Copenhague ainda. Do Dia dos Pais foi assim muito surpreso para mim, que isso nunca tinha acontecido. Que bonitinho. Aí eu agradeci. Aí ela virou para mim e falou assim: olha, meu filho falou que eu estou ridícula dando presente de Dia dos Pais para um médico que tem idade para ser filho dela. Eu falei: o que a senhora falou? Aí eu falei para ele que ninguém nunca cuidou de mim como meu pai cuidava, como o senhor cuida hoje. Ah, que bonitinha. Eu achei aquilo tão... Nunca mais eu esqueci. Que relação afetiva, né? Como se constrói, Isso. Como é importante se construir essa relação afetiva. Porque eu falo assim, quando uma paciente dessa chega no seu consultório, assim, você vai cuidar da saúde, da vida, mas eu falo assim, a questão da confiança é 90% do caminho. Isso. Então, assim, eu vou bater a tecla, e você que está assistindo esse podcast, você vai ouvir o tempo inteiro. O que eu aprendi desse podcast, assim, vai ter que ser sempre o mesmo médico. Esse é o ideal. Vai ter sempre o mesmo médico. Então, você que está assistindo, que é da nossa região, porque as pessoas, doutor, é importante eu falar isso. Pandemia trouxe muita gente de São Paulo para cá. Atibaia cresceu demais, a nossa região toda cresceu demais. Existem pessoas que moram aqui hoje, que elas ainda têm a cultura de falar assim, não, mas eu vou no médico lá em São Paulo. Então, assim, hoje a gente tem uma equipe médica, uma equipe de saúde, e em tantos segmentos na região, brilhantes. Sim. Então, você que não tinha um médico para cuidar do idoso da sua família, e você que já começa a chegar na terceira idade, que nem nós, a gente já vai começar a se cuidar. Dr. Fernando Cabral. Antes da gente caminhar para o final, a gente está encerrando, eu queria te perguntar, tem alguma consideração importante que eu deixei de abordar, que você acha relevante passar para quem assiste? Olha, eu diria que talvez o grande peso emocional que a gente percebe é para aquele filho ou aquela filha que assume o cuidado, a dianteira dos cuidados. E faz isso com muito carinho. Mas precisa ter muito cuidado com essa situação. Porque, na realidade, é um dever de todos os filhos repartir esse cuidado com o idoso. Quando fica em cima de um só, sobrecarregado, essa pessoa pode adoecer mais do que o próprio idoso. Olha como é sério. Por essa carga emocional, porque não é fácil ver um pai e uma mãe perdendo todas as suas características de existência, de personalidade, e a gente está ali do lado casos no dia a dia. Acamados. Isso. Então, eu diria assim, para os filhos, os familiares, não deixe que só um filho ou uma filha assuma tudo. Muito importante. Isso não pode ser feito, tá certo? Ele tem que ser preservado. Então, todos vão cuidar. Claro, sempre vai ter aquele mais despachado, mais resolvido até emocionalmente, que consegue, né, coordenar melhor. Mas é uma responsabilidade de todo mundo. Eu costumo dizer, brincando, para os filhos, né? Falei assim, olha, todos têm direito à mesma parte na herança. Então, todos têm o dever de cuidar da mesma parte. É verdade. Enquanto é vida, né? É verdade. Então, divida o cuidado.
E uma coisa que eu penso, assim, eu queria que você abordasse também, a pessoa que está cuidando, ela não pode perder a identidade dela, ela não pode perder a alegria dela, ela não pode, porque assim, às vezes a pessoa, ela deixa de existir e o foco passa... Toda vez que você está dentro de uma situação de saúde, é muito delicado mexer com saúde, né? Falei para o senhor antes, né? Meu pai foi 40 dias. 40 dias foi breve, né? Foi breve. Tem famílias que ficam meses, anos com pessoas acamadas. Então, assim, 40 dias já desestabiliza a família. Mas a gente tem que entender que a gente tem que ter uma linha... É muito tênue essa linha que você tem que cuidar, mas você também tem a sua família, o seu... Daí, o dia que esse parente, que essa pessoa parte, a pessoa perdeu a identidade dela. Então, você já lidou com casos assim? Por exemplo, pessoas solteiras, vamos dar um exemplo. Pessoas solteiras que abriram mão da sua vida e ficaram anos e anos e anos cuidando dos pais, tudo. A pessoa perde um pouco da identidade. E quando esse parente, assim, alguém pode estar assistindo a gente, que conselho que se dá? Quando esse parente parte. Tá. Então, não pode haver o que em psicologia se chama de fusão. Tá certo? Cada um é um indivíduo inteiro que tem que viver a sua vida e se relacionar com a outra vida. Agora, o processo de fusão, 2 passar a ser 1, é sempre doentio. Olha isso. Isso que você está relatando é isso. É um familiar cuidador que se funde com o idoso. Okay. Como se fosse uma vida só. Quando o idoso falece, a pessoa pode ter desaprendido a viver a própria vida. E daí a dor é maior, né? Muito maior. Muito maior. Você sabe que o luto é mais bem suportado e cuidado e digerido dependendo de quão melhor foi a sua relação com o falecido enquanto ele estava vivo. Importante. Quanto mais doentio foi sua relação com o falecido enquanto estava vivo, mais difícil vai ser o seu luto. Que importante essa informação. Entendeu? Porque a gente é capaz de introjectar isso. Ó, mamãe, papai, a gente imagina, eu fiz tudo que eu podia. Aí entra aqui a questão, eu fiz o melhor possível. E nem sempre o melhor possível é o ideal. Olha isso, gente. Então, nós temos que perseguir o melhor possível e não perseguir o ideal. Porque o ideal pode ser inalcançável na nossa situação. E para você, como médico, você tem pacientes que você acompanha há anos. Você passa a ter o histórico dessa família. Passo. Então, assim, você entra nessa área orientativa também, né? Também, Que e eu tive um caso responsabilidade. recente, que infelizmente a filha também, já idosa, não é? Ela faleceu de uma hora para outra porque negligenciou seu próprio cuidado para cuidar da mãe. Muito triste, muito triste. Olha como é importante. Entendeu? Então, assim, o relacionamento com o idoso não pode virar uma nova doença. Eu vou te contar um caso meu. A minha mãe estava aqui, né? Infelizmente, os membros da minha família imediata faleceram em seguida, meu pai, meu irmão, minha irmã, e só ficamos eu e a minha mãe. Então, fui lá no Rio de Janeiro, né? Peguei minha mãe, ela viveu 5 anos aqui em Atibaia conosco, já há algum tempo. E nesse período, vinha minha bodas de prata com a esposa, 25 anos de casado. E a gente sempre falou que na bodas de prata a gente ia fazer uma viagem que a gente sempre quis, legal. E a minha mãe aqui com a gente já, né, precisando de cuidados, tinha as cuidadoras, tudo. Aí vamos, não vamos, se acontece alguma coisa não dá para voltar. Quem aqui em Atibaia, não tem nenhum parente aqui, a gente não é daqui e tal. Aí minha grande amiga que trabalha comigo, a neurologista, a doutora Kátia, falou assim, você vai deixar meu celular com todas as cuidadoras. Qualquer coisa elas vão me ligar e eu te garanto que eu entro no carro e vou lá. Que legal. Eu falei, olha, eu vou ser bem racional, né, Kátia? Porque se morrer, tal, eu tenho que deixar tudo aqui para você. A relação do que tem que ser feito. Porque eu não vou conseguir chegar no mesmo dia, enfim, não sei quando eu vou chegar aqui. Numa fatalidade. Isso, aí fizemos tudo, tivemos a coragem e fomos.
Aí, no primeiro dia, quando embarcamos em Guarulhos, aí, será que vai fazer? Olha, esquece. Verdade. Já vamos tomar um chopp aqui no aeroporto. E o que tiver que acontecer, vai acontecer e está fora do nosso controle. Nós fizemos o melhor possível. Teve gente que falou que eu abandonei a minha mãe. A pessoa não pode tomar o lugar de Deus. Isso. Para quem crê em Deus. Isso. Você não é Deus. Seria o poder até o poder da vida muita não presunção, tá. né? E eu acho que fazer isso, quando você tem um histórico de fiz o meu melhor, tô aqui, não vai faltar nada, eu não vejo problema nenhum. Pronto. Eu não vejo Fomos, voltamos, ela ainda durou anos. Bênção. Se a gente não tivesse ido. Perde. Então, quer dizer, mas a gente tem que se preparar se aparecer uma dor de consciência depois se acontecer alguma coisa. Outra coisa, no seu caso, tem que ter andarão dois juntos se não houver acordo? Como é importante existir um acordo numa situação dessa. Não pode ter um desacordo familiar. E ninguém vai culpar ninguém. Isso vale para todos os filhos. Que, obviamente, se meus irmãos estivessem vivos, deles viria para cá. Teria sido mais fácil. Eles teriam vindo para cá, ficado o período aqui, porque eu ia pedir eles para fazer isso, óbvio, né? Mas como não tinha, já tinha os cuidadores pagos, né? Mas eu pensava nisso, quem vai coordenar essas cuidadoras se acontecer alguma coisa, né? Aí essa amiga de trabalho se ofereceu. Que especial. Aí eu falei, olha, eu vou aceitar. Viu? Que especial, olha isso. E até hoje eu falo isso para ela. Eu falo assim, olha, jamais eu esquecerei que bonito. O que você fez. Eu não posso terminar essa entrevista sem te fazer uma pergunta. Que idosos nós temos na nossa nação hoje pós-pandemia? Como que ficou a saúde? Olha que pergunta séria, gente. Como que está a saúde da nossa terceira idade hoje, pós-pandemia? Uns tomaram vacina, outros não tomaram, uns pegaram Covid, outros não pegaram, uns passaram bem, outros quase morreram. Já se passaram 4 anos, né? Estamos indo para o 4º ano. A gente abriu em 22, não foi? 20, foi. 21? Eu acho que abriu tudo para o carnaval de 22, não foi? Mais ou menos, né? Vamos para o 3º ano, vamos falar, passaram-se 3 anos. Como que está a saúde da nossa terceira idade pós-pandemia? Tá, então nós temos algumas sequelas, sim, respiratórias principalmente, algumas neurológicas, mas a grande maioria não. Beleza. A grande maioria ficou muito bem. Conseguiu se recuperar e a gente pode falar que estão dentro de um quadro de uma normalidade. Conseguiu. Que ótima notícia. Agora a questão de vacinação que você levantou, né? Não, você vê que não tem fim a nossa conversa, mas vamos... Gente, vai ter mais podcast, viu? Nós já vamos chegar lá, vai ter o 2º que ele é meu convidado. Então, a questão da vacinação é extremamente importante. Tem o calendário vacinal em dia. Da gripe também. Eu prescrevo vacinação para pneumonia depois dos 60 anos, o governo fornece, vacinação para hepatite B, tem o herpes zoster, dá para estar bem vacinado e saudável. As vacinas são confiáveis, a gente pode, porque há um feitiço, há muita desinformação nesse assunto. Então é importante a gente terminar esse podcast, as famílias entendendo que terceira idade é importante os pacientes estarem vacinados. Sim. Isso é qualidade de vida para os seus pacientes. Sim, sem dúvida nenhuma. Que informação importante. Sem dúvida nenhuma. Que informação importante. Tá certo? Então, a vacina é importantíssima para essa qualidade de vida. Existe um calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações que ele é editado de 2 em 2 anos nos anos pares. Então, a gente está atualmente no 2024, 2025. Em 26 vai sair outro. Mas muda pouquíssimo, se é que muda alguma coisa. Ali tem todas as vacinas. No meu Instagram tem esse calendário. Olha que importante. Nós vamos deixar o Instagram do doutor, viu, gente? Então, aí diz lá assim, do nascimento até a fase idosa. Todas as e ali ainda diz o que tem na saúde pública, o que não tem. Enfim, é bem completo. Que importante, porque houve essa febre das pessoas colocarem na cabeça que não devem mais tomar vacina, inclusive mães com os bebês. Não vou mais dar vacina. Então, assim, é importante para o idoso ter essa informação. A gente está terminando, aprendemos muito e você já é meu convidado para um 2º podcast que nós vamos gravar na próxima semana. E eu quero que você explique o tema. Qual vai ser o nosso 2º podcast? Então, tá bom. Então,
O tema será Patient Blood Management. O que é isso? Gerenciamento do sangue do próprio paciente, que já chamou também Bloodless Medicine and Surgery, cirurgia e medicina sem sangue, mas não é um termo adequado, né? Seria mais uma medicina não transfusional. Não que se tenha alguma coisa contra as transfusões de sangue, não é isso. Mas é que a ciência evolui, progride. Por exemplo, hoje em dia ninguém quer tirar uma vesícula com pedra abrindo a barriga de cima e embaixo. Por quê? Porque a ciência já te oferece fazer 3 buraquinhos e retirar por vídeo. Não é isso? Então, hoje em dia, a gente tem muitos antibióticos. Se a penicilina não funciona mais, vamos usar o que funciona. Não é? Então, hoje em dia, a medicina funciona no que chamamos de medicina baseada em evidências. Que evidências? Evidências de trabalhos científicos robustos que provam como foi com quem fez um procedimento e quem não fez. Olha isso. Como foi a evolução. E as transfusões de sangue, à luz da medicina baseada em evidência, não tem se mostrado ser mais o tratamento ouro padrão. Olha isso. Avançamos. Avançamos. A ciência. Avançamos. Então, no primeiro mundo, isso já é muito praticado. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fazer uma extensão universitária nessa área. Sou membro de uma sociedade internacional que estuda essas coisas, né? E eu acho muito importante, inclusive para a terceira idade. Informação chegando, gente. Vamos aprender muito sobre esse universo. Gente, aguardem, compartilha e se inscreva no canal, gente, que você vai ter todas as informações do Atibaia Pode Mais. Doutor, Deus te abençoe grandemente, te dê muita sabedoria, muita saúde, que você possa cuidar de muitos idosos, levando qualidade de vida, levando saúde para as pessoas, física, emocional, que esse podcast possa te abrir muitas portas. Você compartilha essa entrevista e todos os contatos e informações. Dr. Fernando Cabral, que atende aqui pertinho, em Bragança, vai estar no canal, no finzinho da entrevista. Um grande abraço, foi uma honra ter o senhor no Atibaia Pode Mais. E logo, segunda entrevista, parte 2 com o Dr. Fernando Cabral. Até mais, gente. Tchau, tchau.